Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 13 do curso de aprendizado de máquina. Nessa aula nós vamos falar de ensembles, ou traduzindo aí para português, comitê de máquinas. Só para a gente se localizar onde a gente está, nós vamos falar aqui de mais um algoritmo de aprendizado, tá? Um algoritmo de aprendizado baseado na ideia de comitê de máquinas, baseado na ideia de ensembles. Isso aqui é bastante importante porque, bom, eu tenho um sitezinho aqui que diz o seguinte, ó. Para uma engenharia de características bem feitas, normalmente, né, os métodos baseados em Random Forest e o novo algoritmo aí que chama XGBoost são os grandes campeões aí dentro do Kaggle, por exemplo, né? Então, desde que se a gente olhar uma boa quantidade de competições dentro do Kaggle, para quem não conhece o Kaggle é um lugar onde você tem uma variedade de dados muito grandes e tal, e você pode vir aqui escolher uma competição qualquer aqui de aprendizado de máquina, por exemplo, comida indiana, tá? E aí você pode fazer o seu notebook com a sua solução aqui em Python, tá? Enfim, mas a maioria desses problemas que está listado no Kaggle, maioria não, né? Mas boa parte desses problemas que estão listados aqui no Kaggle, os algoritmos aí de aprendizado que são ganhadores normalmente são, ou muitas das vezes são, Random Forest e XGBoost. Por coincidência, são dois algoritmos que são métodos de ensemble, ou seja, são métodos de comitê de máquinas, tá? São métodos diferentes, mas no fim eles têm a mesma ideia. Né? Obviamente, Deep Learning também acaba ganhando, principalmente aí quando trabalha com imagens, quando trabalha com outros tipos de problemas. Enfim, não é o assunto dessa aula aqui. Então, bastante interessante, porque nós estamos caindo aqui numa categoria que é efetivamente quase que estado da arte aí para muitos dos problemas, né? Então, o que a gente vai ver nessas aulas? A gente vai ver métodos de comitê de máquinas, que são vários, ok? Assim como a gente tem vários métodos de árvores, assim como a gente tem vários métodos bayesianos, assim como a gente tem vários métodos com a ideia de vizinho mais próximo, a gente também tem vários métodos aqui de comitê de máquinas, tá? E a gente vai ver aí os mais simples, desde voto majoritário, bagging, boosting, né, que dá origem para XGBoost, etc. Random Forest, que é um método muito forte, bastante usado em N competições, normalmente dá resultados bastante interessantes, e stacking, né? Por que esses métodos? Por que não outros, né? Porque eles compreendem aqui toda a base teórica e fundamental dos outros métodos, né? Embora tenha outros métodos diferentes, esses aqui eles se destacam por serem os mais importantes, ou pelo menos por trazerem teorias novas, ok? Então, o que é um comitê de máquinas? O que é um ensemble? Um ensemble, basicamente, é um comitê de máquinas, né? Então, a gente vai fazer um comitê, são várias pessoas votando, né? Para quem vive numa democracia, é fácil de entender. Cada um vai dar seu voto, né? Como se cada... É só a gente enxergar cada classificador como sendo uma pessoa. Cada um vai dar seu voto da sua respectiva classe. Então, aqui a gente tem um KNN votando para dizer que a amostra é uva, uma árvore de decisão dizendo que é um brócolis, um SVM dizendo que é um brócolis, e assim como a gente vive numa democracia, a maioria ganha, né? E nesse caso a maioria aqui é 2 brócolis contra uma uva, então eu vou dizer que aquela nova amostra ela é um brócolis, tá? Então essa é a ideia, é montar um comitê. Se um classificador sozinho ele não me dá um resultado suficientemente bom, por que eu não uso 10 classificadores, 20, 100 classificadores? Tá? Então essa é a ideia do comitê de máquinas do Ensemble. Bom, existem duas famílias de ensembles, tá, gente? E a gente vai estudar as duas aqui com cuidado, porque elas se divergem aí em como os comitês de máquinas são construídos. Existem várias formas de construir esses comitês de máquinas. A primeira família, e a família, de certa forma, mais simples, é os métodos de média, né? De fazer média. Então,
O princípio dos métodos de média é que você vai ter vários estimadores independentes e aí você vai fazer um voto entre eles, né? Um voto majoritário, enfim. O segredo aqui está em achar vários estimadores. Isso é fácil, porque você pode criar, sei lá, 100 KNN, 100 árvores de decisão independentes. Só que eles têm que ter uma coisa que a gente chama de diversidade, a gente chama de eles não ser correlacionados. Isso é bastante difícil de conseguir, tá? E a gente vai ver métodos de conseguir alcançar essa diversidade. Então a gente tem os métodos aqui, a família dos métodos de média, e a gente tem a família dos métodos baseados em boosting. Tá? Os métodos de média, um classificador basicamente não está preocupado com o outro. Eles são treinados de forma totalmente independente. Treina, 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 junta. Já os métodos de boosting, treina, verifica, e com base nessa verificação treina o próximo, verifica, treina o próximo, e aí sim junta. Tá? Então, eles têm uma característica bem diferente, tá? Eles são baseados em métodos de boosting, que a gente chama. Okay? A gente vai ver isso aí com calma. Bom, para montar um comitê de máquinas, a gente requer algumas coisas. Ok? Não adianta eu simplesmente criar 50 KNNs. Se os 50 KNNs forem iguais, certo? Não me adianta nada, porque a pessoa 1 vai ser sempre classificado como homem, a pessoa 2 sempre como mulher. Então, eu tenho que ter, entre esses classificadores, o que a gente chama de diversidade. Esses classificadores, eles têm que explorar uma região do nosso espaço de hipótese diferente dos demais. Então, se eu tiver fazendo um comitê de máquinas com 10 classificadores, nesse caso aqui eu tenho 3, né? Se eu estiver fazendo um comitê de máquinas com 3 classificadores, cada um dos 3 classificadores, eles têm que olhar para os meus dados de uma forma diferente. Essa é a ideia. Tá? Se eles olharem para os dados e todos os 3 classificarem todas as amostras como sendo a mesma, não me interessa. Nesse caso aqui eu tenho diversidade, né? Porque a árvore de decisão e o SVM está dizendo que é brócolis e o KNN está dizendo que é uva. Okay? Então é essa diversidade que eu espero. Porém, não confunda diversidade com erro. O que eu quero ter é erros não correlacionados. Ou seja, eu quero que os classificadores sejam o melhor possível, ok? Normalmente. Mas eu quero que os erros não sejam correlacionados, então eu não quero que todo mundo diga que aquela amostra seja homem. Tá? Mas isso não implica que o classificador tem que ficar errando. Ok? Eles têm. Os classificadores. A ideia é que os classificadores concordem nas amostras que são fáceis, mas discordem nas amostras que são difíceis. E aí esses erros sejam descorrelacionados. Então, o primeiro classificar. Essa amostra difícil aqui, quando eu digo amostra difícil, é aquela amostra que está ali, né, que eu não consigo ter muita certeza. Então, um classificador ele vai ter esses erros dessas amostras difíceis de forma descorrelacionada, né? Então, um vai dizer que é classe 1, outro vai dizer que é classe 10, outro vai dizer que é classe 2, e aí eu vou fazer uma média. Do ponto de vista estatístico, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem espaços de hipótese diferentes. Então, o meu classificador H1 está explorando esse espaço de hipótese aqui, está dando essa hipótese. Meu H2 essa hipótese, meu H3 essa hipótese, meu H4 essa hipótese. Quando eu fizer a média desses classificadores, né? Quando eu fizer o voto desses classificadores, eu vou ter um classificador médio aqui, que é o meu F. Ok? Esse meu F, veja que ele vai fazer uma média entre os 4 classificadores. Do ponto de vista computacional, eu também tenho que dizer que eu começo a aprender, né? Então eu tenho um aprendizado que eu exploro estas áreas de hipóteses até chegar à melhor hipótese, só que a melhor hipótese ainda não é nenhum dos 3 classificadores, e sim do meu classificador F.
mas que eu acabo por tabela conseguindo, porque se eu fizer a média desses três, vai dar mais ou menos aqui. Ok? Enfim, e aí tem várias formas de a gente conseguir o que a gente chama de diversidade. Então, o que, que eu quero? Eu quero um classificador que seja bom, isso eu não vou deixar de querer nunca. Então, eu quero um classificador que seja bom, mas que quando ele erre de forma diferente dos demais classificadores. Ok? E aí eu tenho várias formas de criar esses classificadores, de criar esses espaços de hipótese, porque cada classificador, na verdade, ele me dá uma hipótese, né? Essa que é a ideia da interpretação estatística matemática da coisa. Ok? Bom, como é que eu consigo fazer essa diversidade? Primeiro, eu posso manipular a hipótese ou o classificador, dá no mesmo, tá? E aí a gente tem os métodos de votação e stacking. Eu posso manipular os treinos de exemplo, e aí a gente tem os métodos de bagging e boosting. Eu posso manipular as entradas, as características de entrada, e a gente tem métodos que chama feature space. Eu posso manipular tanto os objetos de treino como as características, e aí eu tenho random forest. Eu posso manipular os objetos de saída, e eu posso, inclusive, injetar randomicidade dentro do meu classificador, que aí eu tenho os exemplos, principalmente aqueles baseados em redes neurais. Tá? Obviamente, eu não citei todos os métodos aqui de ensembles, tem muitos métodos, eu só estou citando os principais que a gente vai olhar. Ok? Tem um artigo muito bom do Thomas Dieterich, fácil de achar na internet, né? Então vocês podem achar e dar uma lida, assim como tem outros artigos de surveys, aí tem inclusive livros que trabalham apenas com ensembles, porque é um assunto muito grande, muito diverso. Já adianto que essa aula aqui vai ter uns 4 ou 5 vídeos, justamente por esse motivo. Tá? Enfim, vamos tratar do primeiro classificador aqui, vamos tratar do primeiro exemplo para a gente começar a entender. Tá? O primeiro exemplo, o que, que eu vou fazer? Eu vou manipular, eu estou aqui, ó. Eu vou manipular o meu classificador. Então, eu vou ter classificadores diretos. A gente vai ver aqui o método de votação. Ok? Então, e esses outros a gente deixa para a próxima aula. Também estou aqui. Nessa aula agora, a gente vai ver o método de votação, que é o método baseado em média, né? Em fazer a média entre os classificadores. E o método de votação é bastante fácil de entender, bastante intuitivo, né? Por isso até que a gente começa com ele. A ideia do método de votação é combinar diferentes classificadores. Ok? Então, basicamente, aqui eu tenho uma árvore de decisão, aqui eu tenho um KNN, aqui eu tenho uma regressão logística, e aí eu posso ter, obviamente, quantos eu quiser. Beleza? Essa é a ideia do método de votação. E aí, o método de votação, cada um dos classificadores vai cuspir, né, uma hipótese, um rótulo. Basicamente, esse desenho aqui, né, aonde... Opa, deixa eu voltar aqui. Aonde cada classificador são diferentes classificadores, né? Então aqui eu estou variando o classificador. Eu tenho o mesmo dado, percebem? Eu tenho o mesmo dado, os mesmos dados, apresentam o mesmo X teste, o mesmo X treino para todo mundo. Então eu tenho um X treino para vários classificadores. Essa é a ideia do método de votação. Tá? E aí, cada classificador vai predizer uma determinada classe, e aí eu faço uma votação para saber qual é a classe final. Essa votação ela pode ser feita de duas formas: pelo voto majoritário ou pelo soft voting, né? Ou majoritário relativo, enfim, tem vários nomes aí. Tá? Então a ideia é essa: KNN, Random Forest, Bayesiano, cada um vota em uma classe e depois eu faço uma média, né? Quem votou
em mais. Então, se a gente usar aqui o voto majoritário, o que o voto majoritário é? Simplesmente a moda, né? Para quem não lembra de moda, se tem um vetor de 10 elementos, a moda é o elemento que mais se repete dentro desse vetor. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui, classificador 1 diz que é classe 1, classificador 2 diz que é classe 2, classificador 3 diz que é classe 2. Pelo voto majoritário, né? Tenho 2 votos para classe 1, voto para classe 2, eu vou classificar esse cara como classe 1, né? Tá? É o nosso, basicamente, o nosso sistema eleitoral brasileiro aqui, né? Democracia, né? Voto da maioria. Não é nada difícil de imaginar como é que se faz isso, né? Então, você treina vários classificadores, vê qual que é o voto de classe de cada um e atribui aquela amostra a classe que for mais votada. Super simples, né? Então, aqui tem um outro exemplo, certo? O primeiro classificador votou 1, o segundo 1, o terceiro votou para o 2, o quarto votou para o 1. Obviamente, majoritário 1, né? Então eu vou classificar essa nova amostra aqui como sendo da classe 1. Muito simples. Tá? A gente tem que tomar um cuidado com o que a gente chama de majoritário, tá? Porque, bom, aqui tem até um exemplinho, né? Uma votação unânime é quando todo mundo vota na mesma pessoa. Uma votação majoritária é quando 50% a mais votam na mesma pessoa. Nesse caso aqui, como eu tenho 10, eu tenho 6 votando, então mais de 50%. Já um voto plural é esse caso aqui. Eu não tenho voto majoritário aqui, porque eu não tenho ninguém ganhando mais de 50% dos votos. Eu tenho alguém que é mais plural. 1, 2, 3, 4 contra 3 e 3. Tá? Alguns chamam de majoritário relativo, tem algumas trocas de nomes. Para os nossos classificador, na verdade, o voto majoritário é o voto plural, tá? Então tem que cuidar um pouquinho com esse nome. Não é o voto majoritário no sentido estrito do que é majoritário de ter que obrigatoriamente ter mais de 50%. Então, se eu tivesse uma classificação multiclasse, com 3 classes, né? Classe bolinha, triângulo e quadrado, se eu usasse voto majoritário mesmo, na essência do meu voto majoritário, isso aqui não teria classificação, né? Tá? No caso, eu vou usar o voto plural, ok? Então, tem que cuidar um pouquinho com essa terminologia e sempre ver qual é a definição de majoritário. No nosso caso aqui, para o classificador, a definição de majoritário é voto plural, ok? Então, tá, espero que tenha ficado claro isso aqui. É a maioria. É a maioria, mas não precisa ser mais que 50%, ok? É simplesmente a maioria dentre os grupos, né? O grupo que tiver maior quantidade de votos. Beleza. E por que isso aqui funciona, né? Então tem todo um trabalho estatístico, tá, gente, de provar ou de tentar entender por que um ensemble funciona melhor do que um classificador unitário sozinho, né? Então, desde que um classificador base tenha performance melhor do que um erro aleatório, e aqui eu estou imaginando um classificador binário, né? O classificador binário tem como erro base 50%, né? Porque eu posso simplesmente chutar todo mundo 1. Se eu chutar todo mundo 1, 50% eu vou acertar, tá? Então, sendo o meu erro base, né? Meu erro randômico aqui de 50%, a votação vai reduzir esse erro, tá? Então, desde que eu tenha um classificador base melhor do que um classificador randômico, eu juntando esses classificadores base, eu vou reduzir o erro. Quanto mais classificadores base, melhor, ok? E aí a formulazinha do erro do ensemble pode ser vista aqui, ó, tá?
Basicamente é o seguinte, ó, vamos assumir a seguinte situação. Vamos assumir que a gente tem 11 classificadores e o erro base, né, de cada classificador é 25%. Um erro. Então, quer dizer que o classificador acerta na média aí, entre todos os classificadores, né, 75, ok? Então, todos os classificadores acertam 75%, então de erro ele tem 25, são 11 classificadores. Então, para um erro base de 25, mais ou menos o 3 está aqui, o 25 vai estar mais ou menos aqui. Para 11 classificadores, o erro do Ensemble é 0,034. Então, 0, aqui assim, né? Então, tá aqui. Se o erro do meu classificador base fosse, sei lá, vamos chutar aqui um 0,45, o meu erro do Ensemble seria 20%. Se o erro do meu classificador base é 50%, ou seja, aleatório, o erro do meu Ensemble também é aleatório. Ok? Então, essa aqui é a brincadeira. E percebam que o Ensemble ele melhora quanto mais classificadores eu tiver. Com 51 classificadores, eu posso ter um erro base maior, que o erro do meu Ensemble vai continuar sendo menor. Né? Então, aqui para um erro base de 3, por exemplo, com 11 classificadores, eu teria um erro do Ensemble na base de 0,05 aqui. 0,5 não, 0,05. Já para 51 classificadores, o meu erro é praticamente zero. Né? Então, quanto mais classificadores eu tiver, eu posso aumentar o meu erro base, que o erro do Ensemble continua menor. Tá? Tem que cuidar bastante na leitura desse gráfico. Esse gráfico está mostrando erro, né? E não acerto. Tá? Então, como é que esse gráfico aqui é gerado? Né? Esse gráfico é gerado simplesmente variando esse parâmetro aqui, 25, né? Então, varia esse parâmetro, vai variando o parâmetro e vai plotando no gráfico, ok? E aqui, então, o azulzinho é para quando o N, que é o número de classificadores, for igual a 11 ou 51. Então, muito simples de montar esse gráfico para perceber também, ok? Enfim, agora, mais uma coisa importante aqui que a gente tenha, isso é para gente, para que serve esse gráfico aqui? É simplesmente para mostrar que se o erro de um classificador é 25% e eu uso 11 classificadores, eu diminuo o erro para 0,34%. Ok? Então, de 25% caiu para menos de 1%. Opa, para 3%. Ok? Olha que maravilha que o Ensemble faz. Então, de 25% cai para 3%. Mas isso só acontece quando os classificadores não forem correlacionados. Se eles errarem, né? Se todo mundo errar a amostra 1, mas todo mundo dizer que a amostra 1 é da classe 2, isso não vai acontecer, porque o erro é correlacionado. Então, os classificadores eles têm que ser diversos. Eles sendo diversos, essa diminuição do erro acontece. Se o meu classificador não for diverso, isso aqui não vai acontecer. Ok? Então, acho que é essa diversidade que a gente está procurando no classificador. E no caso do voto majoritário aqui, a diversidade é conseguida usando um método diferente para cada instância aqui, para cada classificador, ok? Bom, uma outra forma de fazer isso é simplesmente não fazendo o voto majoritário, e sim fazendo soft voting, ou fazendo aqui uma média ponderada das probabilidades, né? Então, em vez de eu utilizar aqui a moda, né, que é o voto majoritário, é o mais frequente dentro da votação, eu vou usar simplesmente uma função de argmax, que vai ser a probabilidade que cada classificador solta,
né? Vezes um peso aqui que eu posso ponderar aquele classificador. Eu posso dizer que esse classificador aqui, por exemplo, ele é melhor do que os demais e dê mais valor a ele, tá? Um exemplinho rápido de soft voting, né? Então, imaginando um classificador binário, né? Duas classes, classe 0 aqui e a classe 1. Então, o classificador 1, ele 90% para a classe 0, 10 para 1. Classificador 2, 80 para a classe 0, 20 para 1. Classificador 3, 40% para a classe 0, 60 para a classe 1. Veja aqui, por esses classificadores, esse cara aqui classificaria como 0, esse aqui como 0, e esse aqui classificaria como 1, porque a probabilidade da classe 1 é maior do que a probabilidade da classe 0. Ok? Só que eu vou fazer um soft voting, eu vou ponderar aí as probabilidades, né? Então eu vou ter 984 dividido por 3, que são 3 classificadores. Aí 1, 2 e 6 dividido por 3, então isso aqui dá 0,7, isso aqui dá 0,3. Então, 70% de probabilidade de ser da classe 0 e 30% de ser da classe 1. Argmax entre 0,7 e 0,3, eu vou acabar classificando como classe 0, o que é condizente, quase, se fosse voto majoritário, também classificaria como classe 0, ok? Eu posso adicionar pesos, certo? Então, por exemplo, eu poderia dizer que o classificador 1 tem peso 0,1, o 2 tem peso 0,1 e o classificador 3 é melhor, ele tem peso 0,8. Então, se eu multiplicar pelos pesos, né, se eu fizer aqui probabilidade vezes peso, então o primeiro peso aqui, né, 0,1, segundo 0,1, e o peso, aqui está errado, e o peso de 0,8 aqui. Tá? Peso vezes probabilidade, 0,901, 0,802, só está invertido. E o 0,406 me daria aqui classe 1. Né? Por quê? Porque o último classificador tem um peso de 0,8 e o último classificador está dizendo que é classe 1. Mas isso eu poderia definir esse peso. Perceba que ainda estou usando o argmax. Argmax entre 0,49 e 0,51. 0,49 sai o 0, 0,51 é da classe 1, o argmax ele é o 0. Ok? Quer dizer, o 1, desculpa. Beleza? Acho que é bem simples de entender. Tá? Enfim, a diferença é que o voto hard não leva em consideração as probabilidades, simplesmente voto, não me interessa se esse voto é 51% de certeza ou 99% de certeza. Já o soft voting, ele vai fazer uma ponderação entre as probabilidades. Tá? Então, ele vai levar em consideração, além do voto, a certeza que você tem dando aquele voto. No fim das contas, o que a gente está fazendo é isso aqui, né? Então, pega o dado, apresenta para classificadores diferentes, faz um voto aqui, ou voto majoritário ou soft voting, tem uma resposta. A árvore de decisão vai criar um tipo de decisão, o KNN vai criar outro tipo de decisão, o SVM, que a gente não viu nas aulas ainda, vai criar um outro tipo de decisão, e quando eu junto esses três, eu tenho uma outra superfície de decisão. Reparem que a superfície de decisão acaba mudando, né? O Decision Tree tem aquela coisa meio quadradinha, né? O KNN sempre bem quebradinho, o kernel tem uma coisa meio linear, e aí quando eu junto os três, eu tenho basicamente uma média dos três aqui, ok? Então, bem interessante. Para terminar, deixa eu mostrar o códigozinho rápido aqui para vocês. Então, bem simplesinho de fazer, tá? Então, importa um monte de coisa aqui, né? Inclusive, vou importar 3 classificadores, logística e regresso, a gente não viu ainda, mas é um classificador qualquer. Depois a gente vai ver. Naive Bayes Gaussiano, Decision Tree e o método Decembo, que é o Voting Classifier. Aí eu importo os dados, divido em treinamento e teste,
crie os 3 classificadores, 1, 2 e 3. Ok? E aí eu crio o Voting Classifier passando como estimadores o 1, classificador 2, classificador 3, os 3 objetos que eu criei aqui em cima, e dizendo que o tipo de voto é hard, e aqui eu poderia, obviamente, usar o soft voting, né? Tá, deixa eu abrir o scikit para a gente olhar. Classificação. Então tem toda uma parte aqui, ó, 1.11, Ensemble Methods, a gente está olhando aqui para o voto, né? Voting Classifier. O Voting Classifier vai ter como parâmetros aqui, ó, hard ou soft, que é justamente o voto majoritário ou o voto considerando aí as probabilidades, e os estimadores, né, que eu posso passar na mão, né, se eu quiser, ou, enfim, tem que passar o nome dos classificadores aqui, tá? Beleza, muito simples, né? Muito simples, voltando aqui. Então, eu crio o classificador por voto majoritário, o fit. Percebe aqui que o estimador são 3, 1, 2 e 3. Obviamente que eu poderia fazer um grid search aqui para escolher os melhores parâmetros de cada um. Só estou deixando o correto, inclusive, é fazer um grid search aqui dentro, né? Inclusive tem aqui no User Guide o uso com grid search, né? Usando o classificador de voto majoritário com grid search. Então você pode simplesmente também setar os parâmetros que você deseja aqui, tá? E fazer um grid search disso, sem problema nenhum. Aqui eu vou deixar bem simples o exemplo, né? Então faz o fit, faz o predict e calcula a acurácia usando os 3 classificadores. No caso aqui, com votação hard, mas se eu quisesse, poderia trocar para soft. Tá ok? Então, por hoje é isso e até a próxima aula.